violência é um problema que acompanha o futebol há muito tempo. Segundo os dados do jornalista Rodrigo Vessone, 384 é o número exato de mortes em estádios no Brasil, desde 1988, um dado que assusta bastante. Outro grande problema está na legislação brasileira, onde dos 384 assassinatos, 263 ficaram impunes. E para conversar sobre este tema, chamamos o jornalista esportivo Mário Medaglia. Ele, que é formado em 1971 pela Famecos, ele tem intensa atuação profissional em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, desde os anos 70. Seus mais de 50 anos trabalhando, ele foi um dos fundadores do Jornal de Santa Catarina, na cidade de Blumenau, no segundo semestre de 1971. Além disso, ele já foi repórter, editor, comentarista esportivo, colunista, chefe de redação e correspondente da revista Placar em Santa Catarina. Trabalhou também como gerente de comunicação da FESPORT, a Fundação Estadual de Esportes, e respondeu pela assessoria de imprensa dos seguintes órgãos: a FCDU, a Federação Catarinense do Desporto Universitário, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Banco Nacional de Crédito Corporativo. Ele foi gerente de comunicação em Brasília. Com este amplo currículo, ele nos concede um pouquinho de seu tempo para conversar e falar um pouquinho de sua vivência como jornalista com nossa equipe de jovens jornalistas sobre a violência no futebol. Boa noite, Mário. É o seguinte, eu estou com 52 anos de profissão, tá? Maior parte no jornalismo esportivo. Mas eu fiz outras coisas, fiz assessorias de outras áreas, enfim. Trabalhei, fui assessor no Tribunal de Justiça, enfim, o meu está no meu currículo. Agora, assim, os tempos são muito diferentes, né? Desde que eu comecei no jornalismo esportivo, como primeiro no estágio na Zero Hora de Porto Alegre, etc. Fiz muita cobertura de campo, muita reportagem, mas de campo que eu quero dizer em jogos, né? Sim. E não não chegava nem perto do que hoje a gente vê, tanto no gramado como fora dele, no entorno de estádios, né? Com essa questão de torcidas organizadas, que na época não existia. Era bem mais tranquilo, então. Muito mais, muito mais. A convivência, sem medo de errar, que era uma convivência pacífica. Tinha aquelas provocações, né, entre as torcidas, mas não tinha essa violência que tem hoje, não tinha marcação de. Até porque na época não existia internet, mas não tinha marcação de briga de torcida, nem. Como não tinha internet, evidente, não tinha nem como fazer isso, mas não existia essa questão no entorno dos estádios, né? Era uma coisa muito pacífica, ficava, como eu te disse, na provocação das torcidas. Essa coisa foi evoluindo na medida em que posso te dizer com segurança que as autoridades não foram se preparando para o que estava por acontecer, né? Quando a violência foi aumentando e não existe, eu acho, hoje, a nossa polícia militar deveria ter um treinamento específico, deve ter, mas não suficiente para encarar a turbulência que hoje a gente vê. Tem um dado aí também que eu acho importante, que essa coisa está contaminada também pelo que acontece no gramado. Os jogadores hoje, o futebol está muito mais no contato, já é um jogo de contato, mas hoje está mais ainda, está mais na força física. E os jogadores estão muito indisciplinados. E aí eu tenho uma teoria que essa indisciplina, esse mau comportamento dos jogadores, que qualquer coisa reclamam da arbitragem, provocam tumultos. Isso aí, para mim, é falta de educação.
O que eu quero dizer com falta de educação? Não é questão de protocolar, é questão de falta de educação para o jogo, Sim, falta de educação esportiva. E para mim isso, infelizmente, começa na base. Se você assistir um jogo da base, você vai ver a mesma coisa que você vê já entre os profissionais, digamos assim, entre o profissional adulto, né? Porque a base também hoje está profissionalizada. Mas você vê o treinador, que é outro também, é outro responsável por isso, o treinador faz, reclama da arbitragem, incita seus jogadores. Já na base, então, acontece isso. Quando o cara chega no profissional, ele já traz esses vícios, né, que ele adquiriu na base, traz para o profissional e é a mesma coisa. Então, eu acho que hoje isso deveria merecer também um cuidado especial dos dirigentes, né, das entidades maiores, como a CBF, como as federações. Deviam ter atenção com isso. Acho que seria importante participação de psicólogos, de professores que podem lidar bem com isso. É evidente, a gente sabe que a origem do jogador brasileiro profissional é de camadas mais humildes, muitos deles sem chance de escola, da educação básica, né? sim, E então os clubes poderiam, de alguma forma, não digo suprir isso, mas minimizar essa carência. E isso, evidentemente, acaba proporcionando espetáculos dentro e fora do gramado nada agradáveis. Já há casos de vítimas, né, de mortes, muitos feridos sim. dentro do gramado. Eu não lembro agora, por isso que eu te falei da minha memória, um jogo em São Paulo que houve uma pancadaria generalizada, a torcida invadiu o campo e morreu um jogador ou dois, se eu não estou enganado. Então, isso acaba se espalhando, contaminando o que deveria ser apenas um espetáculo de futebol. O brasileiro apaixonado leva isso às últimas consequências, é o que a gente tem assistido. Há também um outro detalhe, que essa má educação também envolve as arbitragens, especificamente nessa questão de conter a indisciplina dos jogadores. É muito difícil, está cada vez mais difícil, como eu falei lá atrás. A, a consequência é reclamação constante, brigas entre jogadores, e os árbitros não estão preparados. Eu vejo muito, por exemplo, cenas quando os jogadores começam a se provocar e partem até para agressão física, o árbitro parte para separar os jogadores. Eu acho que isso não é a função do árbitro. Ele deveria assistir e punir quem merece a punição. Não vejo por que o árbitro está separando. Feito briga de guri de rua, né? Que sempre tinha alguém para apartar. O árbitro não é a função do árbitro. Ele tem que estar preparado exatamente para a interpretação da regra, o que também está muito confuso hoje. Não há Cada um tem o critérios seu critério, né? uniformes. Hein? Cada um tem o seu critério, cada árbitro Cada tem o um seu tem o critério. seu critério. Agora mesmo, nessa última rodada, aconteceu muita coisa que poderia ser evitada, exatamente se a arbitragem fosse melhor preparada, melhor treinada. Os coordenadores desse setor na CBF são escolhidos politicamente. Eu vejo, por exemplo, que nem sempre quem foi um bom árbitro está lá na função de coordenação. Então, isso não pode funcionar, é evidente. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos receber, Sr. Mário, e até o próximo episódio.